Uma cola. Dinheiro? Você podia dividir. Trabalho aqui não tem não, Maria. Ah, eu também trouxe colinha aqui. Dessa vez não trouxe esse também. Cadê? Manda. Estou aqui. Vem. Som. Solta o som aqui, Precisa estar ligado. Não, deixa o projeto. Ah, não sei. Ele vai projetar. Ah, sim. Vai. Projetar. Ok? Então, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos. A gente dá início a um diálogo, né, de uma mesa de diálogo dentro do painel setorial da programação do Festival de Brasília, do Cinema Brasileiro, né, completando 50 anos. Em 2017, essa programação bem múltipla, assim, bem diversa, né, assim, o painel que a gente está, o painel setorial, já discutiu várias questões. Hoje a gente vai estar aqui dialogando sobre cineclubismo e resistência democrática. E durante a programação aconteceram vários diálogos assim, bem interessantes, né? A presença da mulher, a reflexão no audiovisual, a crítica, né, do cineclube e as novas frente aos desafios dessas novas tecnologias, enfim, vários temas. E hoje a gente está aqui, né, com essa ação, né, cineclubista colocada para se pensar a resistência, a luta, se pensar a ação cineclubista como um espaço de encontro, como um espaço de convergência de ativistas, para ver filmes, né, e as reflexões a partir do material audiovisual e os desdobramentos que essa ação cineclubista de leituras de material audiovisual, de leitura de obras cinematográficas, principalmente o cinema brasileiro, né, o acesso ao cinema brasileiro, às produções brasileiras, e quanto a gente também está inserido num cenário agora bem diverso, né, das ações cineclubistas, né. Se antes a gente tinha um cineclube, os cineclubes ligados nos anos 60, por exemplo, ligado aos estudantes, à resistência contra a ditadura, depois dentro das universidades, aí nos anos 70 cada vez mais vão chegando em outros lugares, e hoje a gente tem uma diversidade de pessoas fazendo ação cineclubista, né? Então, nos pontos de cultura, nos coletivos, nas ações que são desenvolvidas não só nas capitais, mas nos interiores e em vários lugares dentro das cidades, né, nas periferias das cidades, em ações bem diferentes. Então, para a gente conversar sobre o papel do cineclubismo nessa resistência democrática, nessa construção da nossa democracia, da nossa cidadania, como espaços de diálogo, né, e de compartilhamento de conhecimento, de ideias, a gente convidou a pesquisadora Berê Bahia, né, pesquisadora de cinema, temas como festival, cineclube, memória, identidade de Brasília, Glauber Rocha, e cinema brasileiro, né, autora de livros, né, sobre o assunto, desdobramento das suas pesquisas. Luz, Câmara, Mesa e Ação, Cinema Brasileiro na Cozinha, é uma das suas obras. Brasília 5.2, Cinema e Memória. E também 30 anos de cinema e festival, a história do Festival de Brasília. Então, assim, a gente convidou assim, com muito carinho e nos sentimos honrados da presença da Berê Bahia aqui para compartilhar com a gente, falar um pouco sobre cineclubismo e resistência democrática. Também a gente convida o Gilvan Veiga Doctor,
É historiador e professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisa temas como Brasil, história e memória, golpe e regime civil-militar, cinema, cineclubismo e relação com a construção do conhecimento. E também já foi secretário-geral, né, do Conselho Nacional dos Cineclubes, autor também de livros como Quando a Ordem é Segurança e o Progresso, Quando a Ordem é Segurança e o Progresso é Desenvolvimento, de 64 a 74. Ele acabou também de trazer outro livro também, que é o Saudades do Futuro, de 74 a 85. Nós convidamos ele para estar aqui presente com a gente também, discutindo cineclubismo e resistência democrática. Também convidamos a cineclubista e educadora da Secretaria de Educação da Rede Pública do Distrito Federal, a Viviane Calazans. Ela é cineclubista, ela é formada em letras, tem pós-graduação também em linguagens e códigos e tecnologias. Ela foi uma das pessoas que ajudou a organizar o cineclube do 112 de Ceilândia, e hoje ela é supervisora pedagógica do Centro Educacional 7 de Taguatinga, e ela é uma das realizadoras lá do cineclube Integra Cine. Está aqui presente com a gente também para falar um pouco sobre essa experiência de cineclube na escola, né, de um cineclube numa comunidade escolar. E também a gente convidou também o nosso convidado Eduardo Paz, também cineclubista, presidente do Conselho Nacional dos Cineclubes, cineclubista desde 79, né, agitador cultural, gestor de projetos sociais e culturais, e também já foi diretor do Centro Cineclubista de São Paulo, né, já foi também coordenador da Comissão Paulista de Encontros de Cultura. Também convidamos ele para estar aqui com a gente nessa conversa, nesse diálogo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a organização do Festival de Brasília, né, comemorando esses 50 anos de festival, pela oportunidade da gente realizar essa mesa. Eu sou Flávia, também sou cineclubista da cidade, também sou educadora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, e estou aqui como União de Cineclubes do DF em torno, né, como a Belê lembrou a gente, a Belê Bahia lembrou a gente, a Dorinha ali, que também a gente, no encontro de cineclubes em 2012, dentro do festival, a gente criou essa união que já vinha sendo gestada há um tempo, e a gente está, desde 2012, 5 anos, também comemorando 5 anos de existência também da União dos Cineclubes. Então, boas-vindas a todos e a todas. Quem quer começar? Olá? Beleza? Eu acho que começou a única pré-jurássica aqui dessa mesa. Tem microfone aí? Tem. Beleza, agradecida. O espaço é tão pequeno que tão pouca gente, se dependesse de mim, não precisaria usar microfone. Mas como tem que fazer a questão do registro, vamos lá. Eu gostaria de começar falando da minha história com relação ao cineclube. E foi através do movimento cineclubista que eu fui indicada para poder fazer parte da Embrafilme. Na época o presidente era o Carlos Augusto Calil, e foi em função do trabalho que a gente já desenvolvia nos cineclubes que eu fui convidada para entrar na Embrafilme, e já entrei enquanto programadora de filmes. Onde eu fazia faculdade, na UDF, nós fundamos o Cineclube 3x4. E eu lembro que na inauguração a gente marcou para exibir o filme O Parto do Zé Celso sobre a questão da Moçambique, né? E foi uma loucura, porque isso em 79, no ano da anistia. Tivemos que já travar uma luta com a própria direção da faculdade, porque não queria ceder o espaço. Então, com muita negociação e tudo, a gente conseguiu. Na segunda programação, o filme era O Crime dos Irmãos Ares. Aí também foi uma loucura. Ameaçaram desligar, inclusive, energia e tudo, porque tinha tanta gente que a sala não cabia. E nós tínhamos aqui o Pompeu de Souza, no caso, ele como jornalista, ele foi um dos fundadores do curso de comunicação da UNB, ele fez a mediação e propôs.
fazer 2 sessões seguidas para depois fazer o debate. Então, graças a essa negociação, todo mundo viu o filme, e numa boa, mas a gente começou a ser muito perseguido, chegou uma época que não teve mais como continuar a fazer a questão da exibição na faculdade, porque os cartazes eram arrancados, trancavam a sala, passava 1 hora, 2, gente lá esperando, então chegou uma hora que não deu mais. Aí eu mudei para o Cineclube Gavião do Cruzeiro, que é uma cidade satélite aqui de Brasília. E lá foi uma experiência muito interessante também. À época, quem era secretária de Educação e Cultura era Eurides Brito, que foi depois ela foi deputada estadual, no caso da Câmara Legislativa, né? E é uma daquelas da Caixa de Pandora. E na época ela dizia, a gente não deixou que a gente utilizasse os espaços físicos dos colégios, porque dizia que ia desgastar as cadeiras e desgastar também o carpete, né? E gerou até matéria no Correio Brasiliense, numa coluna que tinha que era Pinga Fogo, dizendo que se a desculpa era essa, então poderia ser fechado, inclusive, o Teatro Nacional, Pinga Fogo, né? Deveria ser fechado o Teatro Nacional, porque senão ia desgastar também o carpete da Sala Vila Lobos, né? E aí nós fomos abrigados pela ARUC, que é uma escola de samba, que continua, que é a primeira escola de samba de Brasília. Então a gente tinha um espaço de janeiro até setembro. Setembro a gente tinha que desocupar, porque iam começar os ensaios carnavalescos, aí a gente ficava em navios. E isso tudo ia gerando desgaste e cansaço, né? Mas aconteceu coisas muito interessantes, que a gente fazia sempre no último domingo de cada mês, então tinha um circuito circular em Brasília. Então a gente começava de manhã com aula de argila para criança, com desenhos, exposição de poemas. Então o pessoal todo dessa época participava, o Renato Marcos, Renato Russo, Zelito Passos, Bantamel, o pessoal do Concerto de Cabeças, todo o pessoal passou por lá. E teve uma experiência interessante. Num domingo, o filme a ser exibido era Brasília, Contradições de uma Cidade Nova. E no local onde acontecia a exibição, ficava na quadra 403, era um quadrilátero, blocos para todos os lados, e era na praça do meio. Então a gente estava assim, um chuvisco, tempo frio, chuvisco, interessante. E você observa, pena que naquela época não se tinha celular para poder registrar tudo, né? Mas a gente, quem ficava na janela, dava para ver todo mundo de guarda-chuva e ninguém arredou pé. Viu até o final Brasília, Contradições de uma Cidade Nova. Outra experiência interessante que eu tive com relação aos cineclubes, sim, e aí em 85, esse lance que eu relatei aqui com relação ao DF foi em 79, no ano da anistia. Depois eu fui para o Cruzeiro com o Cineclube Gavião. E a partir de 85, quando eu entrei, né, que era Embrafilme, eu entrei já como programadora da Filmoteca local. Então, esse primeiro trabalho que eu dei para vocês, que está aí xerocado, que tem a seção Vai Ver, de pesquisa, conta um pouco e também tem todo um lance do que eu encontrei, o que eu fiz. Então eu levei para dentro da Embrafilme, na parte que me coube, que era a Filmoteca, a experiência de cineclubismo, que foi pelo trabalho que eu desenvolvi na cidade, é que eu fui convidada para ir para lá. Eu lembro que teve um caso super interessante, nessa época funcionava ainda, era o Ministério da Educação e Cultura. Então a parte da Filmoteca, ela ficava no térreo. Tinha um corredor onde ficava a administração e a Filmoteca era do outro lado. E eu fui chamada a atenção porque eu estava recebendo muita gente na minha sala, pessoas de cabelo grande, de chinelo de dedo, pessoas sujas. Aí eu respondi, se não é para receber as pessoas lá dentro, então eu proponho, coloco minha sala aqui no corredor. E aí eu pedi uma reunião com o presidente, coloquei a situação, e ele falou que a Embrafilme estava precisando de muitas berenices, que era para quebrar esse tabu, porque era uma coisa séria, só quem chegava muito bem vestido, apresentava tudo bem. Então começava a encher o saco com as pessoas do cineclube, porque não estavam dentro do padrão, dentro da etiqueta. Então foi muito interessante isso, a experiência. Muitos cineclubes começaram a se
cadastrar, foi feito um trabalho maravilhoso. Nessa época, os cineclubes que mais tinham estrutura aqui em Brasília eram do sindicato dos bancários, porque tinha sede própria. Foi em 85 que começou, dando muito curso de formação. Foi lá que eu conheci a Tizuca, o Hermano Pena, João Batista de Andrade e outras pessoas. Então ele dava esses cursos de formação para aglutinar pessoas para formarem outros cineclubes. Outro mais importante também, e que era bastante estruturado aqui em Brasília, era o SESC, que além de ter sede própria, o SESC tinha sua própria filmoteca e ela também fazia a questão do intercâmbio dos filmes em 16 milímetros. Tinha também o Cineclube Dois Candangos, que era o primeiro cineclube de Brasília, que no plano piloto da UNB foi o Aruanda. Então o Aruanda foi extinto e os remanescentes do Aruanda fundaram o Cineclube Dois Candangos. Também tinha a sede própria, né, porque tinha a sala de exibição e com o projetor 35 milímetros. Outro cineclube também que foi muito interessante foi o Glauber Rocha, que funcionava na biblioteca demonstrativa do INL, tanto que foi esse cineclube que fez, era o cineclube mais organizado do ponto de vista de os seus sócios tinham até carteirinhas, tinham tudo. E foi o primeiro cineclube aqui em Brasília que fez a mostra completa do Glauber Rocha. Tinha o Porta Aberta, Destino Gama, o Cine Itapuã. Quando o Cine Itapuã foi fechado, então o pessoal articulou e ficou com o cineclube. Então também projetores 35 milímetros e tudo. E foi o primeiro cineclube que levou em 89 a programação oficial do Festival de Brasília lá para o Cineclube Porta Aberta. Tanto que depois esse pessoal se profissionalizou, aí passou aos mesmos cinemas existentes, só com o filme comercial e tudo. Deixou de lado completamente a sua política e fundamentação cineclubista. Então, os cineclubes também de Taguatinga, Guará, Comunidade, que era do Guará. E aconteceu um fato interessante. Em 82, o primeiro ano da morte do Bob Marley, nós fizemos uma comemoração. Então, o Gavião unido ao Cineclube Comunidade. E coincidiu que foi no segundo domingo de maio, Dia das Mães. Então a gente articulou com as escolas e com o comércio local e utilizamos a praça, começando também de manhã com poesias, com aulas para as crianças e tudo. E conseguimos, como os comerciantes, usar um lado do bloco, do prédio, para poder projetar filmes. E os filmes foram cedidos pela Embaixada da África, só sobre a fauna e a flora brasileira. E foi tão esquisito, então quando escureceu, e a gente fechou, então tinha um balão onde ficava a praça, comércio, digamos, os lados, e nós fechamos esse lado aqui para poder passar os filmes. Quando a gente menos esperou, camburão de polícia, sabe, com fuzil e tudo, só deu tempo, eu estava na projeção, só deu tempo de tirar a bobina. O pessoal, a primeira casa que abriu entrou com projetor e tudo, e infelizmente nem todo mundo se safou. Várias pessoas do nosso clube e da comunidade dormiram na cadeia. Isso em pleno 82, na capital do país. Para você ver, mesmo com a abertura e tudo, a questão da perseguição ainda é uma coisa muito louca. E outro fato interessante que aconteceu também já na minha... Eu já como programadora, como cineclubista, programadora de filmes e tudo, foi em 86, Plano Cruzado, dia de ação de graça, 6 horas da tarde, o Sarney na catedral, na missa e tudo, quando começou o badernaço. Eu acho que quem mora aqui, quem não mora, deve relembrar que foi bastante replicado por todas as mídias, que viraram ônibus, foram incendiados e tudo, cavalaria, foi tudo aquilo, e gerou um filme interessante, que é do Nilson Araújo, que era do Cineclube, presidente do Cineclube de Comunidade. O nome do filme é Como Era Velha a Nova República. Então mostra toda a violência desse dia. Então, com relação à atuação cineclubista e a pauta da democracia, então, pessoalmente, eu passei por três momentos da questão da violência, que foi na universidade, com o Cineclube 3x4,
esse do Gavião com a comunidade e também esse fato do Badernaço. E no transcorrer das conversas, eu tenho certeza que eu vou lembrar de muitas mais coisas e dizer, por exemplo, a minha atividade lá na Filmoteca, vinculada ao Ministério da Cultura, depois da organização, né, Embrafilme, que veio a Fundação do Cinema Brasileiro, então eu saí da Embrafilme, continuei na Fundação do Cinema Brasileiro. Foi quando aconteceu a inauguração da Sala Paulo Emílio, vinculado ao Ministério, e também eu que tinha a responsabilidade de fazer a programação. Daí, nesse material que eu distribuí para vocês, como que era o tipo de programação, e foi justamente na Sala Paulo Emílio que foi feito, em 60 anos de cineclubismo, junto com o Conselho Nacional de Cineclubes, o Sindicato de Jornalistas de Brasília, os 60 anos, cuja mostra foi Ternas e Terríveis, homenageando as mulheres nacional e internacionalmente. Tanto no livro como nesse material que eu distribuí, tem matéria de jornal e tem um pouco do que foi essa mostra, depoimentos inclusive de várias pessoas, tipo Bodansky, Alicia Fagundes Teres, Walter Lima Júnior, Afonso Beato, dando... Bodansky Jorge ou Oi? Não, Bodansky pai. Bodansky pai, né? Falando da importância do cineclube na história brasileira. E no transcorrer aqui, eu devo lembrar de mais coisas, a gente vai trocando juntos. Passo a palavra. Dando sequência na questão jurássica, também sobre 79, eu vou deixar os mais novos com uma batata e falar um pouco do presente. Primeiro, agradecer ao Festival de Brasília por abrir esse espaço. Há algum tempo a gente não tem discutido cineclubismo aqui no festival. Eu acho mais por culpa do cineclubismo do que do festival propriamente dito, né? E parabenizar os 5 anos da União de Cineclubes do Distrito Federal e entorno. Depois você me explica o que é o entorno do Distrito Federal, que eu não sei direito, eu tenho essas dúvidas geográficas, mas tudo bem. Quanto ao cineclubismo de história, que fala um pouco do período da ditadura, até 1974, o cineclubismo não tinha uma vocação na área de resistência democrática. Era um cineclubismo um pouco ligado à questão da diversão, um pouco do estudo, né? Estava ligado a colégios, tanto públicos quanto particulares, em especial os colégios católicos, né? E alguns centros especiais, de algum museu espalhado, ou o Cineclube de Porto Alegre, Clube de Cinema de Porto Alegre, alguns cineclubes mais tradicionais que passavam filmes fora do circuito comercial, ou quando tinha alguma coisa do circuito comercial que ia debater aquele circuito, né? E basicamente em 16 milímetros. Eu não sei direito se todos entendem o que é 16 milímetros. É uma película de filme com projetor mecânico, né? Elétrico, com algumas questões eletrônicas e tal. E até 74 era isso. A partir de 74, o Conselho Nacional de Cineclubes foi um pouco reorganizado, já existia desde 61, mas a partir já no período da ditadura militar, e reorganizado com o pessoal vindo um pouco na maioria das vezes, do cineclubismo universitário, alguns secundaristas e algumas comunidades. Tá? Por quê? Porque tradicionalmente os estudantes universitários se organizavam nos centros acadêmicos, eram diretórios acadêmicos. Muito que bem, a ditadura aboliu os diretórios acadêmicos nas universidades. O que sobrou para se articular e para conversar? As associações atléticas e os cineclubes que tinham dentro das universidades. Então, a partir daí, como era permitido isso, o pessoal começou a se organizar e discutir a conjuntura nacional a partir
de cinema, né? E alguma coisa no atletismo, mas pouca coisa, né? Pouca coisa realmente. O pessoal foi um pouco mais para a área de cinema para poder discutir política. A partir disso, muitos cineclubes, a partir de 76, nessa linha, né, de comunidades, principalmente as SEBs, comunidades eclesiais de base, se exibia filme dentro das igrejas para conversar sobre diversos assuntos que o Brasil passava. Cineclubes dentro dos colégios estaduais secundaristas, o antigo segundo grau, mais antigo ainda, científico e clássico, que era do meu tempo, né? Que acabou no meu tempo, teve a reforma exatamente aí, né? E principalmente sindicalistas, sindicatos organizando sessões de filmes e cineclubes, tá? Isto foi o top da década de 80, como a Pereira relatou um pouco. O cineclubismo ia por essa razão. E tinham correntes políticas de esquerda e alguns cineclubes tradicionais que pouco a pouco continuaram com sua atividade, como o Cineclube de Marília, o Clube de Cinema de São Paulo, o Clube de Cinema de Porto Alegre, foram se afastando um pouco do movimento, enquanto movimento, mas continuavam tendo atividade cineclubista, né? Na maioria das vezes. O top desse intervalo de 10, 13 anos foi falar um pouco da situação do Brasil nos seus diversos aspectos, né? E de resistência democrática. Ali realmente teve que haver a resistência democrática. A Dinafilme foi distribuidora nacional de filmes, do qual fui um dos gerentes. Se organizou com filmes de 16mm para abastecer esse circuito. Ela mandava para o SESC, mandava para o sindicato dos bancários principalmente. Filmes em 16mm em caixa, tinha que viajar de trem, de ônibus para chegar aqui e tal. Era um frete caro, às vezes, não era qualquer cineclube que conseguia ter pacote de filmes, né? Tanto que às vezes os bancários, eu me lembro, algumas vezes dele pegar e locar 3, 4 filmes e deixava o pessoal usar, podia para ficar mais do que 2 semanas para esses filmes da Dinafilme poder rodar um pouquinho por Brasília. Era assim em vários estados, né? O Rio de Janeiro tinha também uma Dinafilme, uma filial. E em Belo Horizonte, durante algum tempo, teve na Federação Mineira uma pequena filial, exatamente para poder circular o acervo de cineastas que colocavam seus filmes lá, né, e se cobrava um pequeno aluguel de cineclubes para eles poderem, às vezes, repor a cópia, porque a cópia ia quebrando, o filme ia se acabando. Então, realmente, era um trabalho de resistência e de autossustentação, o que era muito difícil, tá? Não tinha dinheiro do Estado nisso. Algumas vezes a Embrafilme, né, através do Calil e do Marco Aurélio, né, mandou alguma coisa para a Dinafilme redistribuir. Mas mesmo assim a gente conseguiu filmes da América Central, da Dinamarca, quando teve da Nicarágua, quando teve a Revolução, né, de El Salvador, que também teve Estado, e filmes que feitos durante esses lugares, a gente conseguiu cópias de filmes de lá, e alguns cubanos, e fizemos um circuito passando esses filmes, onde teve imenso sucesso, imenso sucesso. As sessões lotavam, né? Auditórios como esse nunca ficavam vazios quando se passava, porque não tinha filme da América Central, não existia, né? Apesar de Cuba ter produção, nunca chegava aqui. E quando chegava era apreendido, tal. Por exemplo,